bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como precificar os seus bolos, desde o custo da receita, a mão de obra, custos fixos ao lucro, tudo bem detalhadinho. Lembrando que nesse vídeo eu estou usando como base as receitas que eu ensinei no curso de bolos caseiros gratuito aqui no YouTube. Então, se você ainda não assistiu os vídeos da receita, corre lá para conferir. Agora chega de enrolação e bora conferir o vídeo. Então vamos lá, hoje vamos fazer aqui a precificação da massa base que eu tenho aqui no canal, da massa base de bolos caseiros. Essa minha massa base, ela rende 4 bolinhos caseiros de 16 centímetros. Então eu tô fazendo a precificação já com a quantidade de ingredientes para fazer essa massa, com a quantidade de recheio que eu uso para cobrir esses 4 bolinhos. Só que assim, eu uso pouco recheio, então eu coloquei uma receita só. Se você usa mais, você vai mudar de acordo com o que você trabalha. Com a cobertura, você vai colocar mais quantidade aqui para fazer. Se você usa outra massa também, vai fazer aqui, ó, mudar todos os ingredientes de acordo com a massa, a receita que você vai usar. Aqui é só um exemplo. Mas aqui só tô lembrando vocês porque no final aqui eu vou sempre dividir por 4, porque essa receita aqui me rende 4 unidades de bolo caseiro de 16 centímetros. Então, primeiramente, para precificar, você vai precisar de fazer uma ficha técnica. O que é uma ficha técnica? Na ficha técnica, você coloca todos os produtos, os ingredientes que você vai usar, o preço desse produto com a embalagem fechada, a quantidade que vem total no que você comprou. Depois, você vai calcular para saber o valor da unidade. A partir do valor da unidade, você vai saber quanto que custa a quantidade que você usou na sua receita. Por exemplo, ovos. Eu compro o ovo aqui a R$20 a cartela. R$20 a cartela. Quantos ovos vem? Vem 30 ovos na cartela. Para eu saber quanto custa um ovo para eu pôr na minha receita, eu vou pegar aqui o preço, 20, e vou dividir por 30, que é a quantidade que vem. 20 dividido por 30 dá 0,66. Então, um ovo é 0,66. Tá, mas no meu bolo eu uso 6 ovos. Quanto que é 6 ovos? Eu vou multiplicar aqui, ó, 0,66 vezes 6. Então, no meu bolo, nessa receita minha, eu gasto R$4 só com os ovos. E eu vou fazer isso com todos os ingredientes que eu uso na minha receita. Nos produtos que a gente compra por quilo, você vai colocar aqui em grama. O que você compra por ml, como litro, você vai colocar aqui também em ml. Por quê? Porque na receita fica mais fácil para você precificar. Por exemplo, o óleo. É R$8 o litro. Qual a quantidade que vem? Vem 1000 ml. Quanto que custa 1 ml? Vou dividir 8 dividido por 1000. 1 ml é 0,08. E quanto que eu gasto? Eu gasto 250 na minha massa. Então, 0,008 vezes 250, R$2 eu gasto de óleo na minha receita. Então, você vai fazer todo esse cálculo aqui, ó, com todos os ingredientes. Coloquei aqui leite condensado, creme de leite, que eu uso para fazer esse creme, para fazer essa receita. Aqui no leite, eu coloquei 570 ml, porque eu já coloquei a quantidade que eu uso na massa e a quantidade que eu uso no recheio, na cobertura. O chocolate é a mesma coisa, eu já coloquei aqui a quantidade que eu uso na massa, a quantidade que eu iria usar no recheio, na cobertura. Eu coloquei aqui também a embalagem. Eu compro a embalagem, vem por 46,06, vem 50 unidades, uma unidade da embalagem é 0,92. Como rende 4 bolinhos, eu vou multiplicar por 4, então saiu R$3,68 cada embalagem. Isso aqui é o custo do seu bolo. Então, para fazer essa receita, eu gasto R$25,51. R$25,51 é o custo, é o que você gastou para fazer esse bolo, nos ingredientes, ali na embalagem e tudo. Como rende 4 bolinhos, eu dividi aqui só para vocês terem uma noção, ó, dividido por 4, cada bolinho tá saindo R$6,37, mas aqui é o custo. Eu não posso vender por esse preço é o que eu tô gastando para fazer. E ainda falta alguns detalhes aqui de custo. Por quê?
Porque além dos ingredientes, eu gasto o quê? Mão de obra. Eu gasto o quê? Meus custos fixos. Então, a mão de obra, como que eu vou calcular? A mão de obra é o meu salário. Então, eu vou calcular assim, qual o salário que eu quero ganhar por mês? Eu coloquei aqui um exemplo. Um salário fixo aí de R$2.000, por exemplo. Para eu ganhar R$2.000, quanto que vai ficar a minha mão de obra? Eu coloquei que eu vou trabalhar 8 horas por dia, durante 5 dias na semana. Então, 8 horas, 5 dias, vai dar 40 horas por semana. Cada semana 40 horas, um mês tem 4 semanas, então no mês eu vou trabalhar 160 horas. Para eu saber quanto custa a minha hora, eu vou pegar meu salário base, que aqui pode ser o tanto que você quiser, aqui eu coloquei só um exemplo, vou pegar 2.000 dividido por 160, então minha hora de trabalho é R$12,50. Então, se eu gastei para fazer um bolo 1 hora, minha mão de obra ali foi R$12,50. R$12,50 é meu, é meu salário, não preciso pagar ingrediente, não é o lucro da empresa, é meu. R$12,50 desse bolo é meu. Mas tem hora que você não gasta 1 hora completa, você gasta 1h30, você gasta meia hora para fazer um produto. Então, você vai lá e calcula os minutos também, para você conseguir colocar quando você não gastar 1 hora completa. Então, R$12,50 dividido por 60 minutos, 60 segundos, que é 1 minuto, vai dar 0,21 centavos por minuto. Sua mão de obra é isso, sua hora. O valor do seu minuto, no caso, da sua mão de obra. Então, eu já vou adicionar aqui a mão de obra. Se antes a receita estava R$25,51, eu vou colocar que eu gasto 1 hora para fazer essa receita. Para fazer essa receita, cobrir esses bolinhos tudo. 1 hora. Então, R$25,51, que foi o gasto da receita, mais R$12,50, que é o valor da minha hora, até aqui, meus bolos estão no valor de R$38,01. Agora, a gente vai ver os custos fixos. Por quê? Porque eu gasto energia, eu gasto gás, eu gasto internet, eu gasto água. Então, eu tenho que adicionar isso também, senão eu estou no prejuízo. Isso se chama custos fixos. Como que eu vou fazer os custos fixos? Eu vou pegar o valor da minha conta de energia, meu gás, minha conta de água, minha internet. Eu só coloquei esses exemplos aqui, mas você vai colocar tudo que você gasta na sua casa aí onde você faz seus bolos. Todo o gasto, todo o custo fixo. E aí, depois de somar tudo isso, eu somei aqui, deu 410. Depois de somar tudo isso, você vai dividir pela quantidade de dias que você trabalha. Ah, eu trabalho 20 dias no mês. 410 dividido por 20, 18,50. Então, por dia, meus custos fixos é 18,50. Mas eu vou dividir por hora, para eu ver quanto que eu gasto aqui por hora. Então, 18,50 dividido por 8 horas no dia, eu vou gastar 2,31 por hora no custo fixo. Eu não fiz aqui por minuto, mas é bom colocar por um minuto também. É só você dividir isso aqui por 60, que você vai saber quanto de custo fixo você gasta em cada minuto. Por que eu faço custo fixo por hora? Porque aí, se eu gastei 1 hora para fazer esses bolos, eu vou adicionar 2,31 na minha receita. Então, se aqui estava 38,01, eu adicionei agora 2,31, minha receita está em 40,32. Esse é o preço da minha receita, com a minha mão de obra, com meus custos fixos, tudo feito. Esse é o valor que eu gastei para fazer esse bolo. Então, eu não posso vender a esse preço. Agora que entra o quê? O lucro. O lucro, ele não é seu salário é isso daqui, ó. O lucro é um lucro da empresa, é o que você vai usar para investir em equipamentos novos, é o que você vai usar para o crescimento da sua empresa. Aí, o lucro, você vai colocar o valor que você quiser. Eu não indico menos do que 50%, mas você coloca o valor que você quiser. Você vai pesquisar, ver o preço aí na sua região, quanto que o pessoal vende o bolo, não para você copiar o preço, mas para você ter uma noção. Porque, por exemplo, se você colocar 50%, seu bolo tiver barato em comparação com as outras pessoas vendem, você pode colocar mais a mais. Então, é bom você fazer uma pesquisa de mercado para você saber se você está ali, pelo menos na média. Agora, claro que se as pessoas vendem mais barato, você não pode colocar mais barato só para ficar no prejuízo. Como que eu fiz aqui? Eu coloquei, ó, 40,32 mais 50%. Deu 60,48. Na minha receita toda, com o lucro, ficou isso. Eu dividi por 4, porque lembra que é 4 bolinhos de 16 centímetros.
Esse dividido para 4, o bolinho tá saindo a 15,12. Um bolinho de cobertura de chocolate. Lembrando que não é muita cobertura, porque eu coloquei aqui apenas uma receita de cobertura. Então, se eu colocar 50%, meu bolinho vai sair a R$15. Agora, se eu quiser colocar meu lucro maior, posso colocar 100%. Eu vou gastar 80,64 nessa receita, dividido por 4, porque me rende 4 bolinhos. Meu bolo vai sair a R$20. Aqui você pode arredondar por conta desses centavos. Se você for usar 50%, você pode vender a 15. Se você for fazer 100%, você vende a 20. E assim você vai conseguir fazer o valor aí dos seus bolos. Então, assim, aqui é só um exemplo que eu coloquei esses valores. Não significa que você vai vender esse preço. Você vai seguir o meu exemplo, usar a sua receita, atualizar o preço que você compra os produtos aí na sua cidade e vai fazer todo esse passo a passo aqui para chegar no valor do que você vai vender aí o seu bolo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para fortalecer o canal. E qualquer dúvida que vocês ficaram, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês.